Olá, muito bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um New Coffee. Já estamos ao vivo pela Web Rádio Adora Brasil, através do site adorabrasil.com.br. Também já estamos ao vivo pelo nosso Instagram. Estamos aí pelo YouTube também. Você que está chegando no Instagram, bom dia, Michele. Seja bem-vindo ao New Coffee. Nosso conteúdo aqui é de desenvolvimento pessoal. Começando mais uma live. E é sempre muito bom estar aqui com vocês, né? Nessa terça-feira aqui eu tenho certeza que muita coisa vai acontecer. Eu vou compartilhar aqui com os meus contatos para a gente iniciar muito bem. O conteúdo de hoje é forte, tem bastante coisa para a gente aprender. Ontem o conteúdo foi bem transformador, então dá tempo ainda de chamar as pessoas para a gente assistir. Eu acho que faz muito sentido para as pessoas, então eu sugiro que você vá enviando essa live para o máximo de pessoas possíveis. Manda pelo menos para 10 pessoas. 10 pessoas, coloca lá 10 pessoas. Manda esse conteúdo para 10 pessoas e vamos falar sobre esse assunto que tira o sono, atrapalha muitas pessoas. E eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Bora para cima? Bora assumir o controle da nossa terça-feira. Isso aí, já estamos ao vivo aqui pela Rádio Adora Brasil. E vamos falar hoje sobre necessidade de aprovação. Isso aí, necessidade de aprovação. Conheço muitas pessoas aí que estão vivendo esse processo, que não conseguem sair do lugar, que não conseguem desenvolver, porque a necessidade de aprovação fala muito mais alto. Coloca aí a cidade da onde você está assistindo essa live. Você que está chegando agora, bom dia. Coloca aí qual que é a sua cidade, qual que é a sua cidade, qual que é o seu estado, qual que é o seu país, né? A gente tem várias pessoas de vários países diferentes aqui também. Coloca aí só pra gente saber de onde que você está assistindo essa live. Esse é o New Coffee, eu convido você para tomar um café comigo aqui nessa manhã e a gente bater um papo sobre crescimento e desenvolvimento. Então coloca aí da onde você está assistindo essa live. Se você está tomando um café já comigo, coloca o emoji do cafezinho aí também. Bora pra cima. Bora pra cima que o dia tá só começando, hein? O dia está só começando. Rio de Janeiro, Michele, legal. Bem-vinda ao New Coffee. A galera já vai entrando aí. Logo, logo a gente já tá com bastante gente na nossa live. Mas é bom ter você por aqui. Eu estou em Curitiba. São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Aqui tá frio, como você pode ver. Ó, já estou de casaco. Mas todos os dias, 7h21 da manhã, eu estou aqui com o New Coffee, que é transmitido pela Rádio Adora Brasil e também aqui pelo nosso Instagram. E ela vai pro YouTube. Esse conteúdo é um conteúdo de crescimento e desenvolvimento e a gente tem a oportunidade todos os dias de estarmos crescendo aqui através das nossas lives, né? Nosso objetivo aqui é crescer 1% todos os dias. Everton já está por aí. O Everton já é aluno aqui do New Coffee. Presente já aí. Bora pra cima, né? Que hoje é terça-feira. É dia de assumir o controle, é dia de fazer a diferença, é dia de ir pra cima. Bora lá, eu quero me conectar aqui com vocês, mas como de costume eu quero fazer o nosso devocional aqui, né? A gente tem o nosso minuto de oração, então eu não sei de que forma que você fala com Deus, mas eu gosto de falar com Deus aqui e agradecer Ele, porque se não fosse o Senhor direcionando, eu não estaria aqui. Fecha os seus olhos, você que pode, respira bem fundo, fala com Ele agora. Deus, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar. Eu quero engrandecer o seu nome por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade, que o Senhor possa estar no controle todas as coisas na minha vida. Que o Senhor possa me direcionar, que o Senhor possa me guiar, me guardar, fortalecer a minha vida. Eu preciso desse crescimento, Senhor. Eu preciso desse desenvolvimento para que eu possa romper as barreiras, as limitações, para que eu possa vencer a necessidade de aprovação, para que eu possa transformar a minha vida, a minha história e a minha realidade. Eu busco esse desenvolvimento, eu busco esse crescimento. Mas eu sei que sem o Senhor nada serei. Sem o Senhor não faz sentido. Sem que tenha um Criador e que tenha um Senhor sobre a minha vida.
E eu oro neste momento simplesmente agradecendo o Senhor por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade, pelo presente de viver esse dia, de amanhecer esse dia. E eu peço neste momento que o Senhor possa abençoar a vida daqueles que estão assistindo agora essa live. Esteja também, ó Pai, sobre a vida deles, sobre as suas casas, sobre as suas famílias, sobre as suas decisões, sobre os seus negócios. Nós precisamos do Senhor, nós reconhecemos a grandeza do Senhor. Reconhecemos que existe um Deus, que existe um Criador acima de todas as coisas. E Ele está aqui, porque Ele se faz presente sobre as nossas vidas. E só temos a agradecer, porque o Senhor tem sido bom e maravilhoso. E nós nos conectamos com o Senhor nesse dia, com o Seu Espírito Santo, para que nós possamos caminhar de acordo com a Sua vontade, de acordo com o Seu querer. Eu oro nesse momento e agradeço, em nome de Jesus. Amém, Deus. É isso aí. Começamos já o nosso New Coffee, bora pra cima. Isso mesmo. Marcel Ferreira, bom dia. Bem-vindos aí ao nosso New Coffee. Vamos falar sobre necessidade de aprovação, né? Por que preciso de aprovação? Por que eu preciso de aprovação? E por que será que a gente precisa de aprovação? Por que a gente precisa tanto da aprovação dos outros para as coisas que a gente faz? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar por que você tem essa necessidade da aprovação dos outros nas coisas que você faz? É muito difícil às vezes a gente fazer as coisas escondido. É muito difícil a gente fazer quieto porque a gente quer que as pessoas estejam nos observando e ao mesmo tempo nós não queremos que elas fiquem olhando para a nossa vida. Mas nós queremos mostrar tantas coisas, nós queremos provar tantas coisas para as pessoas que estão à nossa volta, para as pessoas que nós conhecemos, para as pessoas que fazem parte da nossa família. E muitas vezes nós deixamos de viver a nossa vida e acabamos vivendo a vida que as pessoas querem que nós venhamos viver. Você já parou para pensar o quanto isso é forte? O quanto isso trava você? O quanto isso atrapalha o seu crescimento? O quanto isso tira você do seu propósito? O quanto isso tira você da sua essência? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que essa necessidade de aprovação, que essa vontade de agradar aos outros pode estar te atrapalhando? Você já parou para pensar que você não, de repente, pode não estar vivendo aquilo que você gostaria de estar vivendo? É sobre isso que a gente vai falar. Essa semana a gente está falando sobre necessidade de aprovação. É um tema forte, mas eu fiz questão de trazer aqui porque a gente precisa aprender sobre isso, a gente precisa falar sobre isso. Nós precisamos nos alertar sobre isso, porque às vezes a nossa trava está aí, está nesse ponto. A necessidade de fazer aquilo que agrada às outras pessoas, mas não aquilo que eu quero fazer. Nós vamos aprender sobre isso. Todos gostamos de ser admirados pelas pessoas que nos cercam. Mas o que acontece quando a necessidade de aprovação domina as nossas vidas? Essa é a pergunta que eu faço. O que acontece quando a necessidade de aprovação ela acaba dominando a nossa vida? Saber se relacionar para viver bem em sociedade requer flexibilidade. Muitas vezes temos que ceder, porque só assim é possível conviver com outras pessoas. Além disso, todos nós gostamos de sentir queridos e gerar simpatia em nosso entorno. Logo, ter certo cuidado com nossa imagem social e com o que os outros pensam a nosso respeito é algo positivo e natural do ser humano, ok? Eu falei ontem que todos nós temos pelo menos um pouquinho, um pequeno grau dessa necessidade de aprovação. Por quê? Porque isso já vem de tempos em tempos. Da evolução da humanidade. Porque antes você precisava pertencer a algum grupo para que você pudesse sobreviver. Porque dificilmente você sobreviveria sozinho. Então essa necessidade de aprovação ela vem daí. De você ter que pertencer a algum grupo. Então ela se tornou instintivo. Para que houvesse uma preservação da sua vida. Bom dia, Emily. Bom dia, Poliana. Bom dia, Elo Ruiz. Bom dia, Rafael. Bem-vindos aí ao nosso New Coffee. Então, ontem a gente começou falando dessa definição, né? E falando que todos nós
sentimos pelo menos um pouquinho, pelo menos um grauzinho de necessidade de aprovação. Então você não vai se livrar disso, porque é algo que está enraizado, tá? É como se fosse instintivo, porque lá atrás os nossos antepassados eles tinham a necessidade de pertencer a algum grupo, então eles tinham que ser aprovados naquele grupo para que eles pudessem sobreviver. Mas hoje você não precisa disso. Você não precisa da aprovação de algum grupo, você não precisa da aprovação de pessoas para que você possa sobreviver. Hoje isso já não faz mais sentido. Mas nós continuamos com essa necessidade de aprovação. Por exemplo, hoje, se você não fizer parte do grupo de futebol, você vive ou morre? Você não vai morrer porque você não faz parte do grupinho de futebol. Se você não faz parte do grupinho das mulheres lá, não é vital. A sua vida não vai acabar porque você não faz parte daquele clube. Ou porque você não faz parte daquele grupo de pessoas. Então, não é necessário hoje você provar nada para ninguém para pertencer àquele grupo. Mas mesmo assim, nós buscamos isso. E é esse ponto que nós vamos chegar. É sobre isso que nós vamos falar. Além disso, todos nós gostaríamos de sentir querido para gerar simpatia em nosso entorno, né? E é justamente isso que a gente quer. Muitas vezes você aceita fazer as coisas para os outros porque você não quer magoar as pessoas. Você prefere chatear você mesmo. Você prefere fazer uma coisa reclamando. Você prefere muitas vezes fazer uma coisa que você não gosta. Você prefere muitas vezes sacrificar o seu tempo por outras pessoas porque você não sabe falar não para as pessoas. Porque se você falar não para as pessoas naquele momento, talvez você não vai ser mais aceito por ela. Talvez você não vai ser bem visto por ela. Pelo menos na sua concepção. Porque às vezes é muito mais fácil você falar a verdade, você abrir o jogo, você fazer aquilo que você gosta, aquilo que você deseja, você usar o seu tempo para você, do que você querer ficar agradando outras pessoas. Esse tema, necessidade de aprovação, tem muita coisa pra gente falar aqui. Eu gostaria que vocês participassem também, viu? Olha só. Se sempre estamos atendendo a demandas externas, isso significa que a nossa felicidade e a realização está na mão ou nas mãos de outras pessoas, ou na mão de outra pessoa. Assim, se não tomamos cuidado, passamos a viver a vida que particularmente não queremos, mas que se encaixa com a expectativa alheia. No longo prazo, quem tem essa necessidade de aprovação deixa de traçar o seu próprio caminho, deixa de correr riscos e de seguir os seus instintos. Devido ao medo da rejeição e de ser julgado, a pessoa acaba perdendo a sua individualidade, vivendo uma vida que não é sua. E aí? Como que é? Como que é esse processo aí? Como que funciona? Eu preciso identificar. Eu preciso identificar que eu estou vivendo de aparência. Eu preciso identificar que eu estou vivendo uma vida que os outros querem que eu viva. Eu preciso identificar que eu estou fazendo as coisas para agradar outras pessoas. Eu preciso identificar que eu não estou vivendo a minha vida. E aí eu começo a entender por que eu tenho tantos bloqueios, por que eu tenho tantas travas, o porquê que a minha vida não avança, o porquê que o processo não acontece, o porquê que eu não chego ao ponto que eu gostaria, o porquê que eu não avanço para a próxima fase, o porquê que eu não avanço para o próximo nível, porque eu não resolvi essas pendências ainda. Porque eu não resolvi essas situações. Eu ainda tenho necessidade de ser aprovado e às vezes eu quero passar para a próxima fase, às vezes eu quero ir para o próximo nível simplesmente porque eu quero mostrar para as pessoas que eu sou capaz. Se você não precisa mostrar para ninguém que você é capaz, você precisa mostrar para você. Você precisa ter a aprovação de Deus, como eu falei aqui, que é aquele que vai colocar promessa na sua vida. E se ele falou para você fazer, é o que você precisa, é a única aprovação que você precisa. Porque quando você sai do seu propósito, provavelmente você vai se arrebentar lá na frente. Porque você vai deixar de cumprir aquilo que precisa ser cumprido na sua vida. Os passos que você precisa dar. Você está entendendo? Mas o porquê que nós buscamos a aprovação dos outros, hein? Segundo alguns psicólogos,
Em algum momento da vida, uma pessoa que depende de aprovação alheia aprendeu a abrir mão das suas próprias necessidades. Ó, estudos na área da psicologia indicam que em algum momento da vida a pessoa que depende da aprovação de outros, ela abriu mão das suas próprias necessidades para fazer a vontade de outras pessoas. Aí você começa a identificar o porquê que muitas vezes você precisa da aprovação de outras pessoas. Porque em algum momento lá atrás você teve que abrir mão. Em algum momento lá atrás você teve que fazer aquilo que as pessoas queriam que você fizesse. Porque você precisava pertencer. Porque você precisava estar ali. E você se sujeitou àquilo que os outros queriam que você fizesse. Você viveu um período que a opinião dos outros definiu o seu futuro e talvez você está vivendo ainda hoje. Talvez você não está vivendo o seu melhor. Talvez você não encontrou o seu propósito. Talvez você não tenha objetivo. Talvez você não saiu do lugar. Talvez você se tornou um fracassado, uma fracassada porque você ainda está vivendo conforme a opinião de outras pessoas. Porque você não tem mais identidade. Você não sabe quem você é. Você não sabe o que você faz, você não tem controle sobre a sua vida e você precisa que as pessoas aprovem aquilo que você faz. É por isso que você vai pedir opinião para outras pessoas dentro daquilo que você faz. E às vezes você tem até ideias massas, ideias boas, você começa a tirar essas ideias do papel, você começa a realizar um projeto, aí você se conecta com pessoas que estão ali à sua volta e as pessoas falam que isso não vai dar certo e você acredita que não vai dar certo e você desiste. Por isso que você não consegue muitas vezes finalizar algo que você começa. Porque você depende dessa aprovação. E quando essa aprovação está no controle de outras pessoas, pode não fazer sentido para elas. E elas dão uma opinião negativa e você aceita essa opinião e você trava mais uma vez dentro daquele projeto. Você não consegue avançar. Você não consegue crescer. Porque não está sobre você. Está sobre outras pessoas. O seu futuro está sobre outras pessoas. E as pessoas não conhecem as promessas que tem sobre a sua vida. Elas vão deixar você ir até onde elas conhecem, até onde elas sabem que você não vai ultrapassar elas. Até onde elas entendem que você não vai ser melhor do que elas. Porque todos querem que você se dê bem, mas não melhor do que elas. Você está entendendo? Que quando você começa a romper esse processo, as pessoas te puxam porque elas não aceitam que você saia do ciclo. Porque uma pessoa comum, na visão delas, não pode ter mais resultado que elas. E aí entra essa questão aí. Você entregou a sua vida na mão de outras pessoas. Por isso você está tão preocupado com o que os outros vão falar. E por isso que você não é livre. Por isso que você não faz aquilo que você quer. Por isso que você não faz aquilo que te dá vontade. Porque você está tão preocupado com o que os outros vão falar de você, com o que seus vizinhos vão falar, com o que a sua família vai falar, com o que seus amigos vão falar, com o que seus parentes vão falar. Que você deixa de viver a sua vida, você deixa de viver o seu melhor, você deixa de fazer aquilo que precisa ser feito. E aí você não tem resultado. Porque o resultado vem diante de uma atitude. Quando você rompe a barreira da necessidade de aprovação. Quando eu pego aqui, ó, o meu primeiro livro, quando eu pego o meu segundo livro, quando eu pego aqui as coisas que eu estou fazendo, as mentorias, os treinamentos, os cursos, as coisas que estão acontecendo, quando eu começo a olhar para isso, quando eu começo a olhar para essas questões, eu começo a ver que eu quase desisti. E não foi uma, nem duas, nem três vezes, não. Foram várias vezes. Eu quase desisti porque eu estava dando ouvido para pessoas que não entendiam qual era o projeto. Que até hoje não entendem. Que até hoje não acreditam e está tudo certo. Porque elas não sabem o que é revelado no meu interior, na minha intimidade com Deus. Elas não sabem, elas não conseguem entender qual é o meu propósito. A única coisa que elas entendem é que eu faço parte do mesmo ciclo que elas. Então por que eu vou destacar e elas não? Então elas falam palavras para me alertar, mas não é para me alertar, é para não deixar eu sair da bolha. Para não deixar eu sair do ciclo. Para mostrar que eu preciso da aprovação deles para poder fazer aquilo que eu estou fazendo. E não tenho a aprovação deles. Eu não tenho. É por isso que eles fazem de tudo para que eu não saia. E quando eu saio, eles tentam puxar do meu pé, porque eu não posso sair dessa bolha. É isso que acontece com você quando você tem essa necessidade de aprovação. Quando você entrega a sua vida, quando você entrega a sua essência. Quando você entrega o seu livre-arbítrio. Uau! Pega o código aí.
Quando você entrega o seu livre-arbítrio para outras pessoas, você não tem mais direito à escolha. Anota isso aí. Anota isso daí porque você é forte. Isso é forte. Quando você entrega o seu livre-arbítrio para outras pessoas, você não tem mais direito à escolha. Uau! No entanto, estar sempre satisfazendo a vontade de outras pessoas é uma forma de anulação individual que pode trazer muitas consequências negativas. Tá vendo só? O Everton falou aqui, já ouvi muitos falarem, vou cuidar da minha saúde porque tem muita gente cuidando da minha vida. Isso só acontece se o controle for entregue para outras pessoas, exatamente. Quer saber os principais motivos que levam alguém a ter essa necessidade de aprovação? Quer saber? Coloca aqui, eu quero saber. Coloca nos comentários aqui. Aperta esse aviãozinho aqui. Manda essa live para mais pessoas porque tá forte aqui. Manda. Compartilha aqui com pelo menos 10 pessoas. Eu sei que você talvez já compartilhou, mas compartilha com mais 10 pessoas. Cada um compartilhando com 10 pessoas aí. Vamos chamar outras pessoas para essa live aqui. Aperta esse coraçãozinho, faz subir aí. Manda para mais pessoas. Manda para mais pessoas essa live aqui, porque as pessoas precisam ouvir essa mensagem. As pessoas precisam entender esse processo. Elas precisam sair da bolha. Elas precisam sair da necessidade de aprovação. Elas não precisam da aprovação de outras pessoas. Elas precisam da aprovação única e exclusivamente de Deus, do Criador, daquele que te fez, daquele que conhece a tua essência, daquele que sabe quem você é. É isso que você precisa. Os principais motivos que levam uma pessoa a ter uma necessidade de aprovação. Bom dia, Agatha. Seja bem-vindo ao New Coffee. Primeiro motivo que leva as pessoas a terem a necessidade de aprovação. Primeiro, baixa autoestima. Ó, vai pegando os códigos aí. Porque quando você entrega o seu livre-arbítrio, quando você entrega a sua vida para outras pessoas, é porque algumas coisas já aconteceram na sua vida. Primeira coisa, né? Uma das coisas, baixa autoestima. Quando você está com baixa autoestima, você está muito vulnerável. Você está muito vulnerável para entregar a sua vida para outras pessoas. Você está muito vulnerável. Liga o sinal de alerta se você estiver com baixa autoestima. Eu sei que é difícil a gente estar com a autoestima em alta. E não é redundante não, tá? É assim mesmo. Autoestima em alta. Eu sei que é muito difícil o tempo todo. Eu sei que ela tem picos e é totalmente normal ela ter picos. Ela só não pode estar baixa o tempo todo. Assim como ela não vai ficar alta o tempo todo. Mas tem pessoas que têm a autoestima baixa. Não acreditam em nada. Não acreditam que são capazes. Não acreditam que podem concluir alguma coisa, não acreditam que podem vencer, não acreditam que podem superar. Está sempre na negatividade. E aí gera outro ponto, que é a insegurança. Às vezes você pode não ter a autoestima baixa, mas você pode ser inseguro naquilo que você faz. E quando você tem insegurança, você precisa sempre da opinião de outras pessoas. Quando você não sabe para onde você vai, você precisa sempre da opinião de outras pessoas. Porque você está no escuro, né? Então você precisa saber das pessoas onde elas querem que você vá. E aí elas falam, vai para a direita, você vai para a direita. Elas falam, vai para a esquerda, você vai para a esquerda. Elas falam, agora vai para frente, você vai para frente. Agora fala, não, você andou muito, agora você tem que voltar 10 passos. Aí você volta 10 passos. Em vez de você avançar, você tá retrocedendo. Porque você é inseguro naquilo que você faz. E a insegurança faz você entregar a sua vida. Faz você entregar a sua essência. Faz você entregar o seu livre-arbítrio. E quando você não tem o livre-arbítrio, qual que é a sua escolha? Qual que é o seu futuro? Tá vendo? Rejeição dos pais na infância. Você acha que não, né? Mas às vezes o que está travando você é alguns BO que você precisa resolver lá na infância com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe. Seus irmãos. Às vezes você precisa parar para resolver. Às vezes a sua necessidade de aprovação vem
lá dos seus pais. Porque tudo que você fazia não agradava o seu pai, tudo que você fazia não agradava a sua mãe. Bom dia, Alessandra. Bem-vindo ao New Coffee. Tá entendendo como que você começa a entregar a sua vida para outras pessoas, por isso gera essa necessidade de aprovação? Por isso que você precisa muitas vezes da aprovação de outros, porque você entregou o seu livre-arbítrio na mão de outras pessoas. E quando você entrega tudo isso, você não tem mais direito à escolha. São as pessoas que vão escolher para você. São as pessoas que vão aprovar os seus projetos ou não. São as pessoas que vão aprovar aquilo que você faz ou não. São as pessoas que vão aprovar o seu crescimento ou não. A Emily falou aqui, ó, como é libertador se livrar da aprovação das pessoas. Geralmente essa aprovação é daqueles que nos rodeiam e que nós colocamos essa necessidade na maioria das vezes. É por aí, é dali que vem, né? É dessas pessoas aí, é das pessoas que a gente se importa. São para essas pessoas que a gente se importa que a gente entrega geralmente o nosso livre-arbítrio. E esse é o principal código, né? Quando você tem a necessidade de aprovação, você entrega o seu livre-arbítrio para outra pessoa. E aí você não tem mais direito à escolha. Você vai escolher aquilo que ela escolheu para você, que as pessoas escolheram para você, né? Que o seu grupo de pertencimento. Às vezes, eu entrego um pouquinho do meu livre-arbítrio aqui, nesse grupo. Aí eu entrego um pouquinho do meu livre-arbítrio para minha família. Aí eu entrego um pouquinho do meu livre-arbítrio para os meus colegas de trabalho. Eu entrego um pouquinho do meu livre-arbítrio lá dentro da minha comunidade, da igreja. E eu vou entregando um pouquinho para cada um. E quando eu preciso avançar, quando eu preciso crescer, quando eu preciso desenvolver, eu vou pedir a opinião, muitas vezes, daquele grupo, e aquele grupo não pode dar opinião naquele momento, e eu me sinto seguro, eu não consigo avançar, eu travo o meu crescimento. E quando você entende que as pessoas próximas serão as últimas a nos aprovar, você descansa até de cobrar. Esse é um ponto importante, mas até chegar, né, Alessandra, ao ponto de entender que essas pessoas próximas serão as últimas a aprovarem, a briga é grande. Só que para isso, para ter esse entendimento, você precisa recuperar o seu livre-arbítrio que você entregou para as pessoas. O seu poder de decisão você entregou para as pessoas. Então você precisa recuperar isso. Você precisa pegar de volta isso. Aí você vai entender que essas pessoas não definem o seu futuro. Aí você toma conta da sua vida. Aí você vai fazer aquilo que precisa ser feito. Aí você avança. E depois essas pessoas, elas não têm nem o que aprovar. Porque elas só vão conseguir constatar o resultado que você está tendo. E aí começa a ser libertador. Aí você destrava. Aí você avança. Aí você cresce. Aí as coisas acontecem. Tá vendo? Tá vendo quanto que a gente aprende aqui de manhã? Tá vendo o quanto é libertador a gente conversar, a gente trocar ideia? Vocês compartilharem aí nos comentários? É o que eu falei a semana passada sobre mentoria, né? Aqui a gente está tendo uma mentoria todos os dias 7h21 da manhã, porque a gente está tendo a oportunidade de crescer o nosso 1%, que é o nosso propósito aqui. E olha quantas palavras. Olha quantas coisas. Isso porque a gente está falando lá do terceiro ponto, né, que nos leva a ter essa necessidade de aprovação, que é a rejeição dos pais na infância. A gente falou sobre a baixa autoestima, a insegurança e a rejeição dos pais na infância. Às vezes, você foi rejeitado ou você não conseguiu a aprovação dos seus pais nas coisas que você fazia, porque tudo que você fazia não era o suficiente para agradar os seus pais, e aí você gera todo esse transtorno e acaba entregando todo esse processo, toda a sua vida na mão de outras pessoas, porque você nunca conseguiu agradar ninguém. A Emily falou aqui, ó, na maioria das vezes temos essa necessidade de aprovação quando ainda não descobrimos o nosso propósito. Exatamente, você perde a sua identidade, você não sabe qual que é o seu propósito, né? Você não identificou ainda o seu propósito, aí você tem essa necessidade, você está perdidão ainda. E aí você precisa de ajuda. Precisa de ajuda de quem? De profissionais assim como a Emily, né, que trabalham com terapias aí. Precisa de um mentor realmente na sua vida. Hoje em dia só não cresce e aprende quem não quer. Está disponível, né? Está disponível, mas as pessoas precisam realmente querer, né? Esse é o ponto principal. O querer sair do lugar, mas fazer por onde também.
Complexo de inferioridade é outro ponto, tá? Que te leva à necessidade de aprovação. Um vazio interior. Vazio interior, isso é forte. Quando seu coração está vazio, quando sua vida está vazia, você está aberto a entregar sua vida para outras pessoas. Medo da solidão, dependência emocional e traumas. Todos esses pontos, ó. Se de repente você quiser anotar, ó, são os principais motivos que levam alguém à necessidade de aprovação. Baixa autoestima, insegurança, rejeição dos pais na infância, complexo de inferioridade, vazio interior, medo da solidão, dependência emocional e alguns traumas. São esses pontos, os principais pontos que levam você a ter uma necessidade de aprovação. São coisas que você pode resolver. São pontos que você pode resolver. Você não precisa entregar sua vida para outras pessoas. Você não precisa deixar o controle da sua vida na mão de outras pessoas, não. Você pode resolver essas paradas aqui. Você pode resolver esse problema de rejeição com seus pais. Você pode resolver esse complexo de inferioridade. Você pode resolver esse vazio que está dentro de você. É só abrir o seu coração e deixar quem realmente é a essência, né? A essência do Criador entrar ali. Você pode resolver o medo da solidão se conectando com outras pessoas. Você não precisa entregar sua vida para elas, você precisa se relacionar com as pessoas. Só isso. Você precisa ser interessante antes de ser interesseiro. Você não precisa depender emocionalmente de ninguém. Você não precisa de ninguém. Você precisa de controle, de inteligência emocional. É isso que você precisa às vezes. Você precisa estudar, você precisa aprender sobre isso. Como que você faz para gerir as suas emoções? Como que você faz para melhorar as suas emoções? Para blindar, às vezes, seus pensamentos? Para fugir ali da baixa autoestima, da insegurança? Para fugir de tudo isso. Mas às vezes você não quer porque dá trabalho, né? É muito mais fácil ficar reclamando da situação, é muito mais fácil ficar reclamando dos outros, é muito mais fácil você ficar transferindo essa responsabilidade para outras pessoas, arrumando desculpa para tudo que você não consegue. É porque você já entregou a sua vida para outras pessoas. É porque você já não tem mais direito à escolha. Então é muito mais fácil você culpar as pessoas que você entregou a sua vida do que assumir a responsabilidade e crescer, como a Alessandra falou aqui. Quem quer, cresce. Se você quiser sair do lugar, se você decidir que você vai destravar hoje, que você vai fazer acontecer, não está sobre ninguém, está sobre você a responsabilidade. Para de ficar transferindo essa responsabilidade para outros. Assume o controle da sua vida. Assume essa responsabilidade, vai para cima. Você está esperando o quê para fazer acontecer? Você acha que alguém vai fazer acontecer por você? Alguém que está no controle da sua vida, alguém que está segurando ali a sua vida nas mãos, vai fazer acontecer por você? Você acha mesmo? Porque se fosse assim, já tinha acontecido. Se fosse assim, já tinha acontecido. Então para de ficar se iludindo, achando que colocando a sua vida na mão de outras pessoas, as coisas vão se resolver e não vão. Não espere perder tudo e todos para entender que a responsabilidade é sua. Olha aí. Você não precisa perder tudo nem todos para você entender que a responsabilidade é sua. Tem pessoas falando aí. Tem pessoas falando para você. Assuma o controle da sua vida. Pegue de volta. Pega a sua vida de volta. Pega o pedacinho da sua vida que você distribuiu para as pessoas aí. Para os grupos que você gostaria de pertencer. Pega a sua vida de volta aí. Vai recolhendo ela. Faz isso hoje. Faz esse exercício hoje. Faz essa visualização hoje. Isso é forte. Você pode fazer isso hoje. Você pode fazer daqui a pouco. Terminar essa live, você pode fazer isso. Para aí 2 minutinhos, se conecta com você. Faz esse processo, faz esse exercício. De visualizar as pessoas que você gosta de ser aprovado. Você pode fechar seus olhos e fazer isso. Visualizar as pessoas que você sente essa necessidade de aprovação e vai pegando de volta o controle da sua vida. Você pode fazer esse exercício. Vai ser show, como o Everton falou aqui. Vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, porque você vai recuperar o controle da sua vida. E você vai fazer isso. Você pode fazer isso.
Busca o controle da sua vida, fala assim, não, a partir de hoje eu assumo, eu tiro a responsabilidade das pessoas, eu tiro a responsabilidade dos meus pais, eu tiro a responsabilidade dos meus filhos, eu tiro a responsabilidade dos meus amigos, eu tiro a responsabilidade dos meus vizinhos, eu tiro a responsabilidade dos meus familiares, eu tiro a responsabilidade dos meus pastores, dos meus líderes, das pessoas que fazem parte da minha igreja, eu tiro a responsabilidade dessas pessoas e eu assumo o controle da minha vida, e a partir de hoje eu vou tomar conta da minha vida, eu recupero o meu livre-arbítrio. Porque você já não está tendo mais o livre-arbítrio, porque você entregou para as pessoas. Recupera isso. Pega de volta o que é seu, o que foi dado para você, o que Deus deu para você, que é a vida. E você não teve coragem de cuidar dela e você transferiu essa responsabilidade para outras pessoas. Por isso que você não avança. Por isso que muitas vezes você não sai do lugar. Por isso que muitas vezes você não destrava. O Everton falou aqui, se tornar responsável pelas minhas responsabilidades é libertador. Aí você cresce. Aí você fica gigante. Aí você vê as coisas se resolvendo. Aí você vai entendendo as coisas. Aí você vai vendo as coisas acontecendo. Você vai vendo as coisas destravar. O caminho começa a ficar livre. Você começa a avançar. Você começa a crescer. Você começa a antecipar algumas coisas que pareciam tão difíceis, tão distantes. Mas não estavam distantes não. Você que não estava enxergando. Tua visão que estava embaçada. Porque você não tinha o controle da sua visão, você não tinha o controle da sua vida, você não tinha o controle das suas pernas para você andar, você não tinha o controle das suas mãos para você pegar. Você não tinha o controle da sua boca muitas vezes para declarar palavras de vitória sobre a sua vida, você não tinha controle sobre os seus pensamentos, por isso você não conseguia pensar coisas positivas, entender que você poderia crescer, entender que você poderia ser quem você deveria ser. Só que tem um detalhe muito interessante que você não está prestando atenção ainda. Deus, Ele te deu a vida. E Ele te dá todos os dias a oportunidade. Ele te deu a oportunidade hoje de acordar. Ele está te dando a oportunidade nesse momento de respirar. Olha só. O Everton falou, por isso eu estou me tornando um solucionador de problemas, os meus. Isso faz parte do livro, né, que ele está escrevendo. E é libertador quando você começa a entender isso. Gente, show! Olha só quantas coisas a gente falou hoje aqui. Quantas coisas a gente teve a oportunidade. Essa live vai para o YouTube daqui a pouquinho e você vai ter a oportunidade de compartilhar com outras pessoas. Tá? Ou aqui no Instagram mesmo, ela vai ficar salva por 24 horas. Você vai ter a oportunidade de compartilhar essa live com outras pessoas. Porque essa mensagem, ela precisa ser liberta. Ela precisa ser encaminhada. As pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam entender isso. Que a hora que as pessoas entenderem que elas têm uma vida e que elas precisam cuidar da vida delas, as coisas vão começar a acontecer. Às vezes a gente quer que o nosso país seja um país melhor, que a nossa cidade seja uma cidade melhor, mas a gente não gera uma mudança, não gera uma transformação na pessoa, porque vai acontecer aqui, na mentalidade. Precisamos mudar a mentalidade do povo. Não são os políticos que vão fazer isso, não. É cada um de nós fazendo um pouquinho todos os dias. Fazendo a nossa parte, assumindo o controle da nossa vida, fazendo por nós mesmos, fazendo pela nossa família, fazendo pelos nossos amigos. Não fica você querendo ditar o que as outras pessoas têm que fazer, não. Às vezes você não está... no ponto de necessidade de aprovação. Talvez você já entendeu, mas talvez você está controlando a vida de outras pessoas. Talvez você esteja no lado oposto. Você pegou a vida das pessoas e você fica dizendo para as pessoas o que ela tem que fazer. Deixa as pessoas ser livres, liberte elas. Para de ficar pegando a vida das pessoas para você também. Você já não tem problema suficiente para resolver? Por que você está lidando com a vida de outras pessoas? Por que você está assumindo o controle da vida de outras pessoas? Deixa as pessoas serem livres. Liberta elas. Dá o livre-arbítrio dela de volta. Para de ser você a pessoa que está ditando as regras na vida dela. Deixa ela viver. Deixa ela ter as experiências dela. Deixa ela ser forte. Deixa ela ser verdadeira. Deixa ela crescer. Talvez ela não cresceu ainda porque você está ditando as regras para ela. Talvez você seja a pessoa que está aprovando ou não aprovando a vida de outras pessoas. Já parou para pensar nisso?
Talvez você não tenha necessidade de aprovação, mas talvez você está no controle da vida de outras pessoas. E você não quer libertar essas pessoas. Porque para você é prazeroso ser o controlador da vida de outras pessoas. Já ia encerrar a live. Mas foi direcionado a isso. Porque talvez tenha pessoas que estão controlando a vida de outras pessoas. E não deixam essas pessoas avançar. E você também não vai avançar. Porque a vida não é sua. Você tem que cuidar da sua vida. Você já tem problema suficiente. Você já tem um crescimento suficiente para tomar conta. E você está cuidando de outras pessoas. Não vai. Você não vai conseguir levar outras pessoas. Você não vai conseguir controlar a vida de outras pessoas. Nem dos seus filhos, nem dos seus pais, nem da sua esposa, nem do seu esposo, de ninguém. Você foi feito para ser livre. As pessoas foram feitas para serem livres. Você não pode controlar a vida das pessoas. Assim como as pessoas não podem controlar a sua vida. Necessidade de aprovação. É o tema da nossa semana. Tem bastante coisa pra gente falar essa semana ainda aqui. Tem bastante coisa pra gente falar. Você quer saber como, se você tem a necessidade da aprovação de outras pessoas? Você quer saber? Você quer saber se você tem essa necessidade da aprovação de outras pessoas? Coloca aqui nos comentários. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Sabrina. Você quer saber? Coloca aqui nos comentários. Você quer saber se você tem a necessidade de aprovação? Se você quiser saber, nós vamos falar sobre isso. Não agora, né? Mas amanhã. Amanhã eu quero falar sobre isso. Como saber se eu tenho a necessidade de aprovação? Esse é o tema da live de amanhã. Esse vai ser o tema da live de amanhã, Everton. Não vai dar tempo da gente falar esse assunto aqui porque é muito forte e tem muita coisa pra gente fazer. Tem muita coisa pra gente falar aqui sobre isso e não vai dar tempo. Mas como saber se tenho necessidade de aprovação? Mas o que eu quero tirar dessa live hoje? De tudo que a gente falou aqui hoje. Cara, foi muito show. Foi muito forte. Você tem livre-arbítrio. Você concorda comigo, né? Só que muitas vezes você não entende isso. Porque você pegou o seu livre-arbítrio e entregou para outras pessoas. E aí você está dependendo de outras pessoas para fazer aquilo que precisa ser feito. Pega de volta o seu livre-arbítrio. Vai cuidar da sua terça-feira. Vai assumir o controle da sua terça-feira. Vai cuidar dessa vida maravilhosa que Deus te deu. Vai tomar conta dela. E você vai ver que vai ser diferente. Pega de volta lá. Pega de volta o livre-arbítrio que você colocou na mão das pessoas. Pega de volta. Para com essa necessidade de aprovação. E eu tenho certeza que vai fazer uma diferença muito grande. A Kelly falou que isso é muito forte. Deixando de viver para ouvir o que os outros querem. Isso mesmo. Gabi, seja bem-vinda ao New Coffee. Gabi, a nova futura escritora, hein? Gabi até sábado não tinha um livro. Sábado à tarde a Gabi recebeu um livro nas suas mãos. E eu já quero saber como que tá. Eu creio que já deve estar bem encaminhado esse livro da Gabi aí, hein? Bora pra cima? Bora pra cima então? Vai lá assumir o controle da sua terça-feira. Amanhã, 7h21 da manhã, nós estamos de volta aqui no nosso New Coffee, ao vivo pela Rádio Adora Brasil. Se você quer escutar música gospel de qualidade, eu convido você a acessar o site aqui, adorabrasil.com.br. Eu vou até às 9 da manhã, ao vivo aqui. Você pode participar comigo também, né? Manda uma mensagem, pede uma música aí. E a gente vai estar fazendo a programação. A Adora Brasil fica 24 horas no ar, tá? Então a gente está ao vivo pela Rádio Adora Brasil, a gente está ao vivo pelo Instagram e a gente vai para o YouTube. Deus abençoe sua vida, vai assumir o controle da sua terça-feira. Amanhã a gente vai falar como saber se você tem necessidade de aprovação. É o tema da live de amanhã. Espero você, 7h21 da manhã. Não esquece de deixar o seu like aí, não esquece de compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Se você não é inscrito no canal no YouTube, se inscreve lá, Nil Antunes. Fortalece aí o canal para que a gente possa crescer e levar essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis. Deus abençoe, fiquem na paz e bora destravar!